Que o Senhor te abençoe, te guarde, abençoe e guarde a minha vida, as nossas famílias, nossos lares, sonhos e projetos. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Deus. Amém. Para quem não me conhece, o meu nome é Joseilde. Eu venho todos os dias orar por você, pela sua família e falar da palavra de Deus. Hoje Deus tem uma palavra encorajadora para todos nós. Uma palavra boa e que dá a certeza de que quem confia em Deus ganha muito mais, ganha mais, além do que perdeu, do que pensa que pode receber de Deus. Às vezes parece frases positivas só para te dar ânimo, mas não é. A palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. Eu peço perdão que eu estou um pouco rouca. O tempo aqui em São Paulo, ele está mudando e frio, quente e às vezes acaba mexendo com a nossa saúde. Mas, como eu estava falando sobre a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. Quando você conversa com Deus, quando você fala tudo para Deus, tudo muda. É como se você vivesse. Você faz a comparação, o antes e o depois. Quando você conversa com o Espírito Santo, tudo que você precisa fazer antes de fazer, você tem bons resultados. E é assim que vamos aprender com a vida de Davi. Davi era íntimo de Deus, Davi tudo o que ia fazer, mesmo nos dias mais difíceis, nos momentos de alegria, ele não esquecia de Deus, ele não reclamava, ele não ia murmurar, ele ia se prostrar na presença de Deus. E olha o que acontece com quem se prostra na presença de Deus. 1 Samuel, capítulo 30, em diante. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam. As mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficavam alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. E nessa palavra, nós vemos a coragem, a determinação de Davi, apesar de toda a devastação na frente dele. Imagine, aqueles homens chegaram em sua cidade,
depois de uma guerra liderada por Davi, todos ficaram desesperados porque cadê as famílias? E a cidade tinha sido destruída pelo fogo, e aqueles homens olharam e cadê suas mulheres, suas crianças? O desespero. De que adiantava estar com tudo que eles tinham se eles não tinham mais suas famílias, suas casas? Quantas pessoas perderam algo muito importante ou neste momento está passando por uma situação difícil na saúde ou nas suas finanças ou em um relacionamento conjugal e ela pensa que está tudo destruído, que a vida dela não tem mais jeito? É aquilo que você escuta sempre, que as pessoas ficam falando, mas tem jeito. Aí se a pessoa não crê, se a pessoa fica duvidando, ela realmente não vai receber as bênçãos de Deus, porque a bênção de Deus é para aquele que confia nele. Não é na minha palavra, você não vai confiar em mim, não sou eu que vou fazer o milagre na tua vida. É a palavra de Deus que transforma. Hoje eu pedi para Deus uma palavra boa para Deus, porque todos os dias quando eu venho aqui eu peço ao Espírito Santo que fale com quem está ouvindo do outro lado, porque eu não sei qual a sua necessidade, hoje mesmo eu não sei o que você perdeu no passado ou neste momento, o que você está passando. E Deus me deu essa palavra, o Espírito Santo me trouxe essa palavra, é para você confiar em Deus, que Ele tem muito mais para te dar do que você imagina, do que tiraram de você, do que às vezes roubam o sono de uma pessoa. Às vezes uma preocupação, algum familiar ou um conhecido ou no trabalho, a pessoa acaba perdendo o sono. Deus fala, descanse em paz, porque o que é teu ninguém pode mexer. É como Davi e aqueles homens pensavam que as mulheres e as crianças já estavam mortas e que eles não iam ter como tê-los novamente. Mas o que é teu, Deus guarda. Deus guardou aquelas famílias. Deus guardou tudo para aqueles homens. E no final é uma bênção dobrada, porque eles recuperam tudo. Mas eles recuperam tudo por quê? Porque se eles fossem liderados por uma pessoa sem fé, uma pessoa incrédula, o que era que ia acontecer? Eles iam se degladiar e uns contra os outros. Um ia ficar brigando com o outro, culpando. Poderiam matar Davi. Davi poderia até também não ser morto, poderia fugir, mas ele se tornaria mais uma vez um fugitivo, porque ele teve que fugir do rei Saul, que estava querendo matá-lo por inveja, mas ninguém consegue destruir a vida de um homem e uma mulher de Deus. Põe isso na sua cabeça, meu irmão, minha irmã, você que está escutando, escuta essa oração, essa palavra até o final, dá o teu like no canal, ajuda, compartilha as orações, porque todos os dias Deus tem uma palavra nova para a tua vida. É mudança, é transformação que Deus faz nas nossas vidas. E o canal é um canal de oração e para que as pessoas tenham vida e vida com abundância, como Jesus falou. Esse canal é um canal para te levar, para que você fique mais íntimo de Deus, mais íntima, e para que você tenha confiança, crie confiança em Deus, para haver a grande transformação, porque a nossa transformação é o Espírito Santo quem toca. Então, quando você escuta a palavra, você sabe que Deus está falando com você, está te direcionando, está te mostrando, olha, tem mudança, tem transformação, o que é teu está guardado, ninguém vai mexer, ninguém vai tirar, é um trabalho, é a tua saúde que é restaurada, é a tua família. Eu não sei o que Deus vai fazer
de bom na tua vida. Mas essa palavra é muito boa porque vai além do que eles queriam. Porque olha o final, o que é que acontece? Davi, ele se prostra na presença de Deus, vai falar com Deus e pergunta se ele deve ir atrás, se ele vai conseguir alcançar aqueles homens. Eles não tinham certeza de quantos dos reféns estavam vivos, o que tinha acontecido com aquelas famílias. Eles não tinham certeza de nada, mas Deus falou antes deles chegarem perto da sua família. Deus falou, e o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Deus já falou isso antes para Davi. Então, tudo que você for fazer, converse com Deus, ao invés de você ficar preocupado com o que perdeu ou com as coisas que você precisa fazer, as decisões que você precisa tomar e às vezes até acusações de pessoas falando: tá vendo, se você não tivesse tomado essa decisão, nós não estaríamos passando por isso. Você já viu pessoas, você já ouviu pessoas falando que foi acusado pela família: olha, se você tivesse tomado uma decisão, e às vezes não é a família, às vezes a pessoa mesmo, ela fica se culpando, porque eu não mudei antes, porque eu não tomei essa decisão antes, porque eu não vi isso antes, porque eu saí, enfim, às vezes são muitas interrogações e o medo, ele trava a vida das pessoas. Mas quando vamos para os pés de Deus, vamos, nos ajoelhamos, começamos a orar, como Davi sempre se prostrou na presença do Rei Todo-Poderoso, a mudança vem, a transformação, a restauração, o que é nosso, Deus guarda. O inimigo não toca em nada do que Deus não permite. Então temos que viver uma vida sempre perguntando para Deus o que eu devo fazer, como eu devo fazer, e a resposta vem, sempre vem resposta. E orar agradecendo porque Ele é presente em nossas vidas. Ele não é um faz de conta que está lá nos céus e que está vendo a gente e que deixa seus filhos sozinhos, sofrendo, abandonados, largados. Na palavra de Deus fala: aquele que bate a porta, ela se abrirá. Aquele que pede, recebe. E ele fala: e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então, todos os dias nós estamos aqui no canal, eu estou orando, buscando a Deus de todo o coração para que Ele fale conosco, para que Ele fale com você, que transforme vidas, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aí, continuando, e chegando Davi, recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinha ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao aproximar-se com seus soldados, Davi os saudou, mas todos os elementos maus que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos.
No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Porque Davi era um homem abençoado, o homem do coração de Deus. Porque Davi nunca pensou só nele, Davi pensava nos outros. Davi era um homem justo, praticava a justiça perante o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. É só isso que eu te peço, meu irmão, minha irmã, seja justo, seja justa, seja honesto com você mesmo e com todas as pessoas ao seu redor. Não deixe que você mesmo seja ruim para você, porque às vezes as pessoas acham que é só ruim quem é ruim para os outros, mas às vezes a pessoa ela se maltrata, ela não se cuida, ela se deixa, ela vai se deixando por último, e você não pode se deixar, se largar, porque essa palavra está sendo para alguém, eu não sei quem, mas Deus está falando com alguém que se deixa para depois, sempre para depois. Se você não cuidar de você, você não vai cuidar dos outros. Temos que ser justos e bondosos com todas as pessoas ao nosso redor e com nós mesmos. Se você é uma pessoa, você é uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas. Se você não amasse, você não estaria neste canal. Este canal é um canal de Deus, um canal de oração, e só vem para esse canal quem tem o temor do Senhor e quem busca a sua palavra. Então que Deus te abençoe, que Deus restaure tudo que você perdeu, às vezes o ânimo, às vezes noites de sono, pessoas com insônia, pessoas com problemas de saúde, pessoas com problemas nas finanças. Vamos orar, vamos pedir a Deus que restaure tudo. Olha o que aconteceu com Jó em capítulo 42, versículo 10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Tudo que se perde, Deus, ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que o amam, aqueles que temem ao Senhor, que colocam a palavra dele em prática. Você tem dobro, você tem multiplicação. Olha o que aconteceu na vida de Davi, daqueles homens. Eles pensavam que tinham perdido tudo. Deus, ele vai além do que pensamos, além do que perdemos, além do que imaginamos. Ele recupera, ele dá muito mais. Sabe essa frase? Mas tem Deus para nos dar. É muito certa, é muito certeira. Mas tem Deus para tirar. Mas tem Deus para te dar em nome do Senhor Jesus. Você não está perdendo nada. Deus está te dando muito além do que você pediu, do que você imaginou, porque os pensamentos de Deus não são os nossos. Vamos orar, vamos começar com o Pai Nosso e depois vamos pedir a Deus, entregar os nossos pedidos, apresentar a Deus como Jesus nos ensinou. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos. Livra-nos da maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Pai, eu vim te entregar cada pedido dos teus filhos. Faz conforme a tua vontade, Pai, que ela é boa, perfeita e agradável. Teus planos são maiores e melhores que os nossos. Vem, Senhor, com restauração, restitui, Senhor, tudo que foi perdido. Vem, Senhor, restitui saúde, sono, restitui alegria nos lares, paz nos lares, restitui, Senhor, os trabalhos do teu povo, bons resultados. Vem, Senhor, com restituição naquilo que foi roubado, naquilo que foi perdido, naquilo que foi tirado a paz, tirado o sossego, tirado nas finanças, aquilo que roubaram, Pai, dos teus filhos. Restitui, Pai, porque nós te amamos e tudo coopera para o bem daqueles que amam. Nós temos o temor do Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço, já abençoando, pedindo a tua bênção, Pai, para as nossas vidas, cada membro das nossas famílias, nossos lares, trabalhos. Que o Senhor abençoe as nossas mãos, que onde tocarem, que prospere, Pai. Dai-nos o dom da prosperidade, abençoa as finanças do teu povo, Pai, povo sofrido, dai vitória. Vem, Senhor, com uma grande restituição na vida do teu povo, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém.